neste momento ainda seremos abençoados pelo nosso Deus. Agora, aquietando o nosso coração, para que nós possamos ouvir a sua palavra e sermos edificados por ela. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que possa abrir a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 11, para que nós possamos ser edificados pela palavra do nosso Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Todos encontraram o texto? Assim diz a palavra do Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão tão presentes é cego, não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, Pai amado, nós rogamos mais uma vez a tua graça sobre a nossa vida. E neste momento, Deus, tão ímpar deste culto, no qual seremos edificados pela tua palavra, nós te pedimos, dá-nos, ó Deus, a capacidade de compreender o que o Senhor pretende nos ensinar nesta noite, neste culto. Faz com que, ó Deus, sejamos transformados, que a nossa mente seja mudada. Ó Deus, que a nossa prática seja também transformada para o louvor da tua glória. Nos edifica, nos transforma pela tua palavra. Nós agradecemos a ti por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida e sobre a tua igreja. Consagramos a ti o nosso coração, não somente os dízimos e ofertas trazidos ao gasofilácio, mas acima de tudo o nosso coração, porque o Senhor não se agradará da nossa oferta, se não se agradar primeiro de nós. E é por isso que nós te pedimos, nos abençoe na tua presença, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro, após nos ensinar, conforme vimos nos versículos 1 e 2,
sobre a nossa preciosa fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e nos dizer que nós fomos agraciados também pela multiplicação das bênçãos do nosso Deus em nossa vida, da sua paz, da sua graça, que são multiplicadas em nós pelo pleno conhecimento do Senhor que nós temos. Agora, Ele nos ensina que devemos reconhecer que somos eleitos do Senhor e devemos, assim, desta maneira, como eleitos de Deus, progredir na vida cristã, demonstrando a nossa vocação e a nossa eleição. Provar que somos eleitos, que fomos predestinados para a glória de Deus. Ele nos mostra que, como eleitos, devemos demonstrar esta eleição que nós temos, mas demonstrá-la através dos resultados desta realidade em nossa vida. Eu quero assim convocar você para refletir neste tema, o progresso na vida cristã e os seus resultados. Aquele que é eleito, ele demonstra o progresso na sua vida cristã e apresenta os resultados desta eleição, desta vocação que ele tem. Como nós podemos, meus irmãos, progredir na vida cristã e como nós devemos apresentar os resultados daqueles que são eleitos pelo Senhor, daqueles que têm uma nova vida em Cristo. Como reconhecer isso? O que é que esse texto nos ensina? Pedro nos ensina que devemos demonstrar, apresentar que nós somos eleitos e os resultados desta eleição em nossa vida pela regeneração. Nos versículos 3 e 4 ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro garante que Deus, pelo seu poder, Ele nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ele nos alega que nós só alcançamos isso pelo pleno conhecimento de Deus, o Deus que nos chamou para a sua própria glória e virtude. As promessas do nosso Deus, essas promessas que são aqui, como Pedro assim caracteriza, promessas muito grandes, preciosas coisas que nos foram doadas por meio desta promessa, a promessa do nosso Deus, que são trazidas por nós por meio do pleno conhecimento, do conhecimento completo da sua glória. Repare que o versículo 3 diz: visto que pelo seu divino poder, e para esta palavra poder, Pedro utiliza a palavra grega chamada dinamis, que significa o poder de Deus que é impactante. Desta palavra grega dinamis vem a palavra portuguesa dinamite, este poder, esta força impactante para estourar uma rocha. Pedro está dizendo que Deus implode o nosso coração de pedra, estoura este coração de pedra, nos regenerando, nos transformando. A regeneração é um ato que acontece apenas pelo poder e pela ação única e poderosa de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, quando disse: Nicodemos, o homem não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E aquele velho
fariseu, um doutor da lei, perguntou: como posso eu, depois de velho, depois de avô, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse: não, Nicodemos, eu não estou falando de um nascimento carnal, eu não estou falando de um nascimento biológico, eu estou falando de um novo coração, de um transplante de coração que somente eu posso fazer. É tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Veja que o nosso Deus, Ele mudou a nossa vida, Ele nos regenerou, Ele nos tornou pessoas transformadas pelo seu divino poder. Este poder impactante de mudar toda a nossa vida, de mudar a nossa mente, de mudar o nosso coração, de mudar o nosso falar, de mudar a nossa forma de pensar, de mudar a nossa forma de agir e de reagir, pelo seu divino poder. E por este poder, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade são trazidas pelo pleno conhecimento, pelo conhecimento completo, o conhecimento dele, do Senhor, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E o versículo 4 ainda nos assevera, meus irmãos, que somos ainda co-participantes da natureza divina. Vamos ler o versículo 4 mais uma vez, que diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro não está dizendo, meus irmãos, que nós absolvemos a natureza divina ou nos tornamos semideuses. Não, não é isso. Ele está nos afirmando que agora somos a imagem e semelhança de Deus regenerada, transformada, já não mais debaixo da escravidão do pecado, das paixões, das corrupções deste mundo, mas agora debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, toda essa situação, ela nos leva a um resultado, a nos livrar da corrupção da carne, da corrupção das paixões deste mundo tenebroso, deste mundo de trevas, a nos livrar da corrupção que é trazida pelo inimigo de nossa alma. Pedro fala de regeneração, Pedro fala de mudança de vida, Pedro fala de mudança de mente, de coração, de atos, ele fala de uma santificação, ele fala de uma mudança completa em nossa vida. Nós damos provas, nós testificamos, testemunhamos que somos eleitos de Deus por meio da regeneração que o nosso Deus trouxe para a nossa vida, de uma mudança de vida espiritual. Mas Pedro ainda, meus irmãos, nos aponta nesse texto que nós damos as provas, testemunhamos que somos eleitos pela vida prática. Pela vida prática. Leia comigo o versículo 5 até o versículo 9. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pedro, a partir deste versículo 5, nos afirma
que essas virtudes nos levam a progredir na fé. É demonstrada a eleição por meio de uma vida prática, não por meio apenas de um conhecimento teórico, de um conhecimento dogmático, que é sim importante e que é sim essencial para nós, mas isso nós devemos associar com a vida prática. Aquilo que nós chamamos de ortodoxia, o conhecimento correto da palavra de Deus, o conhecimento correto da teologia, mas também devemos ter uma ortopraxia, uma prática correta daquilo que nós aprendemos. E aqui Pedro diz: olha, vocês devem não somente entenderem que vocês foram regenerados, transformados pelo poder de Deus, por este poder que explodiu o coração de vocês, que mudou a vida de vocês, mas agora vocês devem entender também que vocês devem fazer com que isto seja significante na vida prática de vocês. Ele diz: associem a fé de vocês de maneira diligente com a virtude. Associem a virtude com o conhecimento, e associem o conhecimento com o domínio próprio. E com o domínio próprio associem também a perseverança, e com a perseverança associem a piedade, e com a piedade associem a fraternidade, e com a fraternidade associem o amor. Associem o amor. O maior dom do Espírito Santo para a nossa vida. Vocês precisam levar isso na prática para vocês. O pastor Leandro Lima nos diz que isto significa que o eleito vive somando as virtudes. Somando as virtudes. Somando todas estas questões aqui que Pedro nos aponta do versículo 5 até este versículo 7. Associa uma coisa com a outra. Pedro fala de uma transformação que progride cada vez mais. De uma transformação que não apenas nos leva a um conhecimento teórico e a gente paralisa ali no conhecimento, a gente continua ali parado naquela cadeira, ouvindo, aprendendo teoricamente e não levando para a vida prática. Pedro está nos dizendo: entendam e vivam na prática. Pedro está falando de virtudes do Espírito Santo. A palavra virtude significa o controle mental, o controle de vida, o controle de coração. O conhecimento, a palavra grega gnosis, significa que é um conhecimento com desenvolvimento. Conhecer com desenvolvimento. Domínio próprio significa vida controlada. A perseverança significa a paciência, a insistência naquilo que é correto. A piedade significa uma vida com Deus. A fraternidade significa a irmandade, a comunhão, a relação com os irmãos eleitos. E o amor é o grande dom do Espírito Santo em nossa vida. Perceba que no versículo 8, Pedro nos diz que devemos levar isto em prática na nossa vida, porque se não fizermos assim, nós estaremos paralisados na vida cristã. Ele nos diz que nós não possuímos estas virtudes para sermos inativos nem frutuosos. Olha o que diz o versículo 8: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, ele está dizendo, se vocês mantêm essas virtudes, vocês associam uma coisa com a outra e vocês crescem, vocês desenvolvem, se isto existe na vida de vocês, se isto aumenta cada vez mais na vida de vocês, vocês não serão inativos, vocês não serão infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez se você não tenha crescido
na presença do nosso Deus, no conhecimento e na graça. É porque essas virtudes, elas não estão existindo em você, ou você não está sabendo associar uma coisa com a outra, a progredir na vida, a apresentar os resultados desta eleição na tua vida. Por fim, no versículo 9, o apóstolo Pedro nos afirma que não devemos também sermos limitados na nossa vida. Olha que diz o versículo 9: pois aquele a quem estas coisas, quais coisas? As coisas que ele falou, do versículo 5 até aqui o versículo 8, e agora no versículo 9 ele diz: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ele está dizendo, não entendeu a sua regeneração, não entendeu como deve ser a sua vida prática e está vivendo como cego. Se essas questões que ele acaba de falar, do versículo 5 até o versículo 7, não estiverem presentes em nossa vida, meus irmãos, seremos cegos. E ali, quando Pedro fala dessa cegueira, ele não fala daquela cegueira que não vê nada. Ele fala de uma miopia. Você conhece alguém que é míope? Eu acredito que sim. E eu conheço uma pessoa que é míope e que ela passa por você na mesma calçada e ela não te vê. Ela só te verá se você falar com ela. Ela não vai te enxergar porque os seus olhos estão voltados para o lado contrário. É miopia. Não consegue ter uma visão que percebe ambos os lados, percebe tudo à sua frente, porque a sua visão está voltada apenas para um lado. Ou às vezes tem pessoas que cada olho volta para um lado, diferente. Pedro está falando disso. Se não progredimos na vida cristã, no conhecimento, se não entendemos a nossa regeneração, a nossa eleição, se não damos o resultado disso, e se não compreendemos e associamos essas virtudes, se essas virtudes não existem em nós e em nós não aumentam, somos como cegos. Não enxergamos as coisas que estão mais além, enxergamos apenas as coisas que estão perto. Pedro está dizendo, vocês podem não estar olhando para a verdade de uma forma ampla, estão esquecendo da purificação dos pecados de vocês, não percebendo como vocês devem prosseguir na caminhada. Meus irmãos, nós devemos testemunhar e comprovar para as pessoas que somos eleitos de Deus pela regeneração, pela vida prática, mas também Pedro nos ensina, vocês devem demonstrar, comprovar a eleição de vocês, a vocação de vocês, pela confirmação desta eleição. Leia comigo o versículo 10 e o versículo 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja que Pedro, ele agora encerra o seu ensino neste parágrafo, nos dizendo, procurem com diligência cada vez maior confirmar a eleição e a vocação de vocês. Devemos proceder assim a fim de não tropeçarmos em tempo algum. E talvez se você tenha andado tropeçando, é porque você não conseguiu perceber que você é alguém que foi regenerado, ou talvez você não foi regenerado, ou você talvez não esteja sabendo viver da maneira prática, associando essas virtudes. Talvez você está vivendo como um cego, como um míope, como Pedro aqui fala, tendo uma visão muito limitada, uma visão que não enxerga além. Talvez precisamos
tomar como exemplo, trago aqui a ilustração da águia, que tem uma visão, né, que abrange 360 graus. E quando ela chega a uma idade, e ela é o animal com a maior o tempo de vida, 40 anos, e quando chega aos 35, ela começa perdendo um pouquinho da sua vitalidade, os bicos estão curvados, as unhas muito grandes, não consegue alcançar as presas, as penas pesadas, ela não consegue mais atingir o alto voo, é a ave que voa mais alto. E o que ela faz? Ela bate o bico com força em uma rocha para que ele caia. Ele está curvado, ele não consegue pegar a sua presa, as suas unhas não conseguem mais agarrar as presas, as asas estão pesadas, ela não consegue voar mais alto, porque as asas estão pesadas, as penas estão pesadas, desculpem. E aí ela começa, depois que o bico curvado cai, ela arranca as penas pesadas, ela arranca as unhas já grandes, para que nasçam novas unhas, ela tem um novo bico, nascem novas penas, e ela vai viver mais 5 anos, renova-se, a sua visão também, ela consegue recuperar, e ela consegue enxergar com mais amplidão. É isso que nós talvez precisamos, é isso que a palavra de Deus aqui está nos ensinando. A eleição, meus irmãos, ela é garantida por Deus. O eleito, ele deve ser perseverante, a certeza da eleição deve ser indubitável, indubitável. Não podemos deixar que essa dúvida paire na cabeça daqueles que nos observam. A nossa fé, a nossa vida, a nossa prática precisa estar bem fundamentadas nesta convicção. As provas, elas precisam ser concretas, fundamentar a nossa eleição com diligência, e essa diligência, Pedro diz que deve ser uma diligência cada vez maior, não uma diligência claudicante, não diligente em certo momento e a partir de então sermos claudicantes. Sobre a diligência, isso significa que nós não podemos viver atentando contra o projeto de Deus em nossa vida. Eu ouvia alguém falando recentemente que muitas vezes quando alguém fala mal da sua própria família, atenta contra a sua própria família com a sua própria boca, é que essa pessoa, ela atenta, ela vai contra o seu próprio projeto, e jamais essa pessoa conseguirá ser uma pessoa próspera naquilo que for colocada na sua mão. Sabe por quê? Porque ela fala contra aquilo que ela vive, né? Imagina se você é alguém que destrói a sua família com a sua boca. Você não valoriza a sua família, de repente você jamais conseguirá prosperar na sua família. Então se você é infiel contra a sua própria família, então você será infiel contra qualquer outra coisa. Na vida cristã também é assim. Se nós formos infiéis contra este projeto de Deus, nós não prosperaremos. R.C. Sproul nos diz que essa diligência, meus irmãos, que nós devemos ter, uma diligência cada vez maior, ele diz que esta posição que devemos tomar diligente deve ser a posição semelhante a de alguém que é uma autoridade em um ramo empresarial. Precisa tomar a diligência devida. É isso que nós devemos fazer. É esta a lição que o texto está nos dizendo. Por isso, meus irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A confirmação da eleição se apresenta como uma resposta positiva que nós devemos apresentar. Significa a nossa forma de corresponder com esta situação. Da
vocação e da eleição que nós temos. Pedro nos diz que devemos ser diligentes, cuidadosos, não sermos improdutivos, não sermos inativos na fé, associar as virtudes, confirmar a eleição divina. Veja a importância desta doutrina da eleição, né? Não importa se somos calvinistas ou arminianos. Se você é crente em Cristo, seja calvinista, seja arminiano, você tem que comprovar isso na sua vida, no seu entendimento, na sua certeza, na sua prática e da forma como você demonstra os resultados. Essa resposta, ela de fato apresenta resultados. O versículo 11 está dizendo: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos conduzidos para o reino de Deus como aqueles que foram escolhidos por Ele. E isto de forma monergística. Isto quer dizer de uma ação do próprio Deus, única e soberana dele, da vontade exclusiva dele. Mas há um retorno sinergético. A eleição não é sinergética, ela é monergística. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a eleição é um ato somente da força e vontade soberana de Deus. Agora, a correspondência, ela é sinergética. Ou seja, Deus coloca no nosso coração a condição de correspondermos. É o que Paulo diz que devemos desenvolver a nossa salvação na carta aos Filipenses. A nossa resposta, o desenvolvimento da nossa salvação, é isso que Pedro está aqui também nos falando. Esse texto, meus irmãos, ele nos traz 3 lições que nós não devemos esquecer. E eu quero que você grave isso. Talvez você possa ter esquecido muitas das palavras que eu falei até aqui. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que você deve reconhecer que fomos regenerados. O resultado disso é a transformação. Fomos transformados. Eu quero que você entenda que você deve reconhecer que temos uma responsabilidade na vida cristã. E o resultado disso é ter uma vida prática, associando essas virtudes que temos na nossa vida. E eu quero que você aprenda ainda a lição de que você deve reconhecer que temos que confirmar a nossa vocação e eleição. E o resultado disso é viver com diligência. Porque o resultado de tudo isso, como diz o versículo 11, é entrar no reino eterno de Cristo. Há um resultado. O resultado da regeneração é nova vida. O resultado da vida prática é responsabilidade cristã. O resultado da confirmação da eleição é diligência apresentada, porque somos aqueles que irão entrar no reino de Cristo. E eu quero concluir esse sermão trazendo 3 perguntas para você. Você tem progredido na sua caminhada cristã como alguém que foi regenerado pela graça de Deus? Você tem demonstrado a sua eleição na sua caminhada cristã de maneira prática, evidente, concreta, palpável? Você tem reconhecido a sua eleição procurando demonstrá-la com evidência, com clareza? Ou você tem se mantido na dúvida como alguém que não consegue comprovar que foi eleito para entrar no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo? Como você tem andado? Reflita sobre isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Ele aplique em nosso coração a sua palavra. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, Pai amado, Pai bendito, nós louvamos, engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento para a nossa vida, por esta palavra que nos diz que o Senhor nos trouxe, doou para nós as Suas
grandes, muito grandes, preciosas promessas. O Senhor nos regenerou, nos transformou. O Senhor nos ensina pela sua bendita palavra que devemos andar de maneira prática a nossa responsabilidade cristã, comprovando, ó Deus, que fomos e que somos eleitos, que somos teus servos. Devemos confirmar isto de uma forma tão diligente, com a diligência cada vez maior, tomando as devidas atitudes. Ó Deus, nós rogamos a Ti, perdoa os nossos pecados, se temos incorrido em pecados que não conseguem nos levar a demonstrar o reconhecimento da nossa regeneração, que não conseguem permitir, que não permitam que nós demonstremos isso de maneira prática, que nos tolhem de confirmar que somos de fato eleitos. Ó Deus, trabalha no nosso coração, converte o meu coração, o coração do meu irmão, da minha irmã, dos nossos irmãos, de cada um de nós, aqueles que estão também, não somente aqui presentes, mas aqueles que nos assistem. Alcança a cada coração. Ó Deus, nos abençoe. Que não somente sejamos, ó Deus, instruídos, motivados pela Tua palavra, vivamos ela durante esta semana, mas sejamos, ó Deus, abençoados por Ti. Em todas as coisas, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres, na nossa atividade como Teus servos na igreja, nos estudos, nas leituras da Tua palavra, na oração, na obra do Senhor. Ó Deus, abençoa os Teus servos, aqueles que estão enfermos, derramando graça sobre cada um deles. Nós queremos colocar nas Tuas mãos a família de Dona Marinória, queremos colocar a vida de Jura, a sua esposa, os pais, aquela criança que o Senhor, pela sua vontade, permitiu que ela hoje fosse levada. Ó Deus, que Tu possas consolar o coração deles. Este momento de tanta dificuldade, de dor, de uma dor tão profunda, de um pai, de uma mãe, de uma avó, os tios, primos, de enterrarem uma criança com 6 anos de idade. Ó Deus, consola o coração deles. Deus, traz a Tua graça para eles. Mesmo assim, ó Deus, diante das dificuldades que sabemos que são tão grandes, eles possam compreender que Tu és o Senhor. Eles possam compreender que o Senhor é o dono da vida. É o Senhor que dá a vida, mas é o Senhor também que tira. Dá a Tua graça a cada um deles nesse momento. Dá a Tua graça a cada um de nós. Nos abençoe, ó Deus, para o louvor de Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Deus derrame sua graça sobre a nossa vida. Para o louvor de Sua glória.